certo? Eu acho que a gente tá live já. Tá live. Tá live. Se tiver celular para conferir se a gente tá live lá no Rivers, nós estamos live. Estamos live. Estamos live. Estamos live. Então tá bom. Essa é a nossa live de sábado do Rivers of Judah Ministry aqui em Orlando. E hoje eu tenho o grande prazer de estar comigo, né, conosco aqui, não só eu e o Lance, mas duas grandes amigas nossas, né, André Almeida e a Dani Monteiro. E nós gostaríamos, nós tínhamos programado, na verdade, um outro tema para esse sábado. Mas como é sábado, esse final de semana, toda essa semana de Páscoa, nós resolvemos fazer esse tema direcionado à Páscoa. Então nós temos hoje o seguinte, um tempo de reflexão sobre o amor de Deus por nós, cada um de nós, por mim, por você, por cada um de nós. Nós queremos falar um pouco sobre nossas experiências pessoais de relacionamento com esse Jesus, que a gente comemora nesse final de semana a sua ressurreição. Então tá, antes de mais nada, como eu sempre faço nessas lives, eu queria falar sobre, acima de tudo, que essas lives é para divulgar uma mensagem de esperança, né? Eu escrevi um livro que fala sobre a minha experiência, Chuva que Cura, que fala sobre a minha experiência durante um período de tribulação, e eu recomendo vocês dar uma olhada, tá no Amazon, recomendo você dar uma olhada lá, e ele tá em português e em inglês. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, algo Deus vai falar com você através desse livro, tá ok? Então vamos lá, quem que é a Andréia Almeida e a Dani Monteiro que vai estar conosco? A Andréia, deixa eu ver se elas estão aqui. Andréia, você pode me ouvir? Eu acho que perdeu a ligação. Vamos conectar novamente. Espera lá. Vamos conectar novamente. Vamos conectá-la novamente. Tecnologia. É assim mesmo. Pessoal que está online, tem um pouco de paciência com a gente. Estamos aqui conectando. Só um momento. Vamos lá. Um pouquinho, o pessoal que está online, um pouquinho de paciência, nós perdemos a conexão. Se você aguardar um pouquinho, as nossas palestrantes perderam aqui a conexão. Um pouquinho de paciência, a gente estava falando sobre a Páscoa. E o que significa na nossa vida a Páscoa? Então, de acordo com o que nós aprendemos na Palavra de Deus, é sobre a ressurreição de Jesus. Então, nós gostaríamos de simplesmente, cada um de nós, podemos falar um pouquinho quem Jesus tem sido em nossas vidas, o que tem sido a Páscoa na nossa vida. Então, esse é o nosso, seria o assunto que nós gostaríamos de falar. E enquanto a Diana vai resolvendo aqui as questões técnicas, eu só queria falar algumas curiosidades. Posso voltar a câmera para você? Porque as pessoas vai ficar melhor. Aqui. Isso. Segura-se. Então, interessante a origem, né? A origem da Páscoa. Nós lemos lá em Êxodos, né? Capítulo 12. Se você for lá em Êxodo, capítulo 12, você vai ler e vai entender que Deus, tirando o povo de Israel do Egito,
ele teve que cancelar, ele teve que eliminar todos os deuses ali dos egípcios, né? E interessante que o Senhor, então, essa praga, o anjo da morte estava passando ali, e o povo de Israel que tinha o sangue derramado, ou colocado nas ombreiras das portas, né? Aqueles lares, então, aquelas famílias eram salvas. Então, a origem na Páscoa vem isso, né? Eu estava lendo aqui uns versículos daquele capítulo 12, né? Que Deus fala, né? Naquela noite, quando eu passar pelo Egito, todo filho primogênito, né? Vai ser morto, tanto de pessoas como de animais. E eu vou trazer. Então, parece que nós conseguimos voltar. Vamos retornar aqui a câmera. Estão ouvindo? Estamos aqui. Ok. Estamos aqui. Nós que perdemos a conexão. Nós perdemos a conexão. Me perdoa. Nos perdoe. Vamos. Não, tranquilo. Pessoal do Face, aguenta aí. Tá aguentando aí. Então, agora você termina seu pensamento, que estava muito interessante. É melhor você terminar. Vamos terminar o nosso pensamento, então, rapidinho, porque eu não quero tomar muito nosso tempo, não. Certo. Mas três conexões da Páscoa. Primeiro, a origem dela, a Páscoa na época de Jesus, que teve a última ceia com os discípulos, e agora a Páscoa em que nós tomamos a ceia juntos, como o corpo de Cristo em todo o mundo. Então, em relação à origem que eu estava falando, né, em que o anjo do Senhor passaria ali, e aqueles que tinham sangue nas ombreiras das portas, então eles não eram destruídos por essa praga, né? Interessante que hoje em Israel, por exemplo, o primeiro-ministro, né, Benjamin Netanyahu, ele, então, por ordem do governo, todas as famílias agora devem ficar em casa. Então, imagina, aconteceu isso no Egito, ali, né, naquela ocasião, há milhares de anos atrás, e agora, novamente, está ocorrendo de maneira inesperada, né, interessante, que não foi pensado dessa forma. Então, hoje, né, começando na quarta-feira à noite, né, são 7 dias de Páscoa, em que, então, as famílias estão juntas. Então, cada família no seu próprio lar ali em Israel. Então, aqueles que entendem da Páscoa ou aqueles que não entendem tanto o sentido verdadeiro da Páscoa, porque na verdade é uma celebração. Deus estabeleceu a Páscoa para ser uma celebração de alegria entre a família. E para nós que entendemos pela palavra de Deus e nós que somos nascidos de novo, nós entendemos que é a morte e ressurreição de Jesus e o que tem feito nas nossas vidas. Mas eu vou deixar então o resto do pessoal falar então. Isso é bênção. Bênção, graças Muito a Deus. bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu estava falando, quando cortou, eu estava falando sobre a Andréia e a Dani. Eu quero voltar isso para o pessoal que está assistindo, que muitos não conhecem, né? Então, a Andréia é uma amiga nossa que a gente chama, né? Que faz parte desse convívio nosso aqui, né? Dos amigos do Rivers. Né, ela é paralegal, ela é uma evangelista, né, no mercado de trabalho. Essa é a atuação dela, né, é uma bênção nas nossas vidas, né? E a Dani Monteiro, ela é psicóloga, ela é professora, né, ela tem um ministério muito presente e dinâmico de evangelismo nas ruas, né, que a gente chama aqui de outreaches, né? Ela também treina grupos e igrejas, né, para desenvolver essa habilidade de evangelismo. Então, ela também faz parte desse fellowship, desse tempo de comunhão que a gente tem aqui, desse ministério com a gente, né, por muitos anos. Então, se você tem um grupo aqui na região de Orlando, às vezes até online, não sei se a Dani faz isso não, mas assim, até online ela tá aí. Ela tem um coração para isso, né? Então é tremendo. Então, assim, isso que o Lenço falou é tremendo, é maravilhoso. Eu queria perguntar, eu vou começar aqui pela Andréia, eu quero perguntar para cada um sobre a experiência. O que a Páscoa, Andréia, significa para você? Você podia contar um pouquinho sobre isso para nós? E a Páscoa? O que é a Páscoa? É tudo, né? É a razão do nosso viver, de ter um relacionamento com Jesus.
E eu acho que a escola da vida sem Jesus é bem complicada. E com Jesus ela é muito melhor. Então, se você tem esse relacionamento e vai tendo esse relacionamento, então a sua vida vai ficando cada vez mais fácil. E você começa a experimentar dos milagres e dos detalhes que o Senhor tem para você. E é um processo. Amém, amém. Dani, o que a Páscoa significa para você? Uau, como a Deia falou, né? Jesus é tudo. E a Páscoa é quando a gente celebra a vitória dele, né? Porque ele morreu e ressuscitou. Isso. Então é a melhor parte. Isso para mim é quando a gente experiencia a realidade daquilo que ele fez. É a melhor parte, né? Digamos assim. É a realidade que Jesus não é um conto de fadas. O que ele passou, o que ele fez por nós não é um fairy tale, não é um conto de fadas e não é uma religião. É um relacionamento verdadeiro, porque ele é vivo. Ele ressuscitou, ele está vivo. E a Páscoa fala disso, dessa vitória dele sobre a morte. Amém. Então, é esse amigo fiel, é esse salvador, é esse conselheiro, é esse noivo, é esse tudo, como a Deia falou, para nós. Amém. E presente, né? Porque ele é vivo. Então a Páscoa é o centro de tudo que a gente celebra, porque é a morte e a ressurreição de Jesus, o preço que ele pagou e a vitória dele, que é a nossa, né? Em Cristo. Amém. Então é uma alegria muito grande, como o Serginho falou, a gente está vivendo esse tempo agora, que eu creio que é o único que globalmente em Israel eles estão em casa e no globo, o mundo está vivendo isso. Então eu acho que isso nunca aconteceu antes, né? Então nós estamos todos literalmente nas nossas casas e debaixo do sangue do Cordeiro para celebrar isso. E é um memorial, é algo muito forte que eu creio que está acontecendo. Muito forte, muito forte. Então, É isso aí. E para você, Lêncio, o que é a Páscoa? Eu sei que você já deu essa introdução. Né? Abençoada. Mas a Páscoa tem a ver, então, com sangue, né? Ali a origem, o sangue foi muito importante. E quando Jesus veio, ele derramou o sangue dele também. E ele fala, né? Quando nós tomamos a ceia, ele fala que este é meu pão, né? Que foi partido por vós. Esse também é meu sangue derramado por vós, né? Fazer isso em memória de mim. E realmente, então, em memória do Senhor, nós celebramos a vitória dele. E não só celebramos, mas temos essa comunhão com a família de Deus também, nós podemos estar juntos. No momento nós não estamos tão juntos, né? Eu estou junto com minha esposa aqui, ó, praticando o... Não praticando. Não praticando muito o social. Como é que é? Distância social. Distância social. Aqui dentro de casa. Dentro de casa. De fora é outra Exatamente. coisa. Mas então é realmente celebrando a vitória, como a Dani falou, né? E relembrando que ele que pagou o preço, nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E é pelo sangue que nós somos vencedores, né? Então, os vencedores ali no livro de Apocalipse, né? Eles venceram pelo sangue, né? Do Cordeiro também. Então, e nós comemos também a palavra, né? A palavra que é Jesus, né? E nós nos alimentamos da verdade, nós também nos alimentamos daquilo que a palavra de Deus diz, né? Que Jesus fala, né? Se você não comer de mim, se você não beber de mim, você não faz parte de mim, né? Isso às vezes é algo profundo e a gente tem que realmente ir profundo na palavra de Deus, entender que isso realmente é comer a palavra dele, é buscar esse relacionamento, é realmente ter essa intimidade com o Espírito Santo, tomando um vinho novo. Mas isso é para um outro assunto. Nós estamos falando sobre a Páscoa. Essa é uma outra linha. Nos próximos capítulos. Isso mesmo. Mas, que bom. Então, eu posso ver que cada um de vocês trouxeram a importância, né, o significado do Jesus ressurreto, né? Primeiro que Jesus é real, né, que ele é vivo, que ele é importante para cada um de nós, né, e que ele morreu e ele ressuscitou. Isso é real. Isso é palpável, é tangível, não é uma coisa imaginativa, né? Isso foi importante. Eu também tive uma experiência forte, pessoal, e também vi algumas pessoas bem perto de mim ter esse aha momento que a gente fala, né? Um momento assim que é muito pessoal. Agora, será que cada um de vocês, vão começar com a Andréia pra gente fazer esse roteiro, essa roda assim?
Você tem uma experiência pessoal, Andréia, que você teve com esse Jesus ressurreto, né? Com esse Jesus tangível, que você gostaria de compartilhar e edificar alguém que às vezes está ouvindo? Eu acho que o mais lindo é que, primeiro, ele deu, né, Jesus, que ele nos amou tanto que ele deu o seu próprio filho. Imagina, né, você entregar o seu filho para ser morto. Eu acho que isso é o ponto 1. Ponto 2, ele é um Deus de detalhes. E quanto mais assim, ele faz até caprichos. Então, é aqueles pequenos detalhes que ele sabe que você gosta daquilo e que ele faz só para te agradar. E eu tinha uma história, eu ganhei uma rosa, eu estava no meio da rua, estava né? E eu fui ao banco e a moça, né, falou da rosa, eu dei a rosa para a pessoa porque realmente era só uma rosa. Quando eu cheguei no banco, eu ganhei outra rosa vermelha. Uau. Aí eu falei, bom, né? Ele queria que eu tivesse a rosa como um presente, porque eu dei, porque eu falei, bom, mas, já que ela quer, eu dei de amor. E aí, no final, na outra porta, do outro lado, continuei andando, continuei fazendo minhas coisas, e aí ganhei outra rosa. Então, vermelha. Então, o amor de Jesus. Essas são uma das pequenas coisas. E quanto mais você caminha com ele, são muitos detalhes, né? E a gente sabe que ele tem que estar em controle. Porque às vezes a gente pode até perguntar, quais são as chances? Pode até ser uma chance. Mas quando acontece muita coisa, já não é mais chance. É a mão do Senhor. Então, essa é a caminhada de cada um. E cada um vai experimentando. E às vezes a gente está em diferentes níveis. Você que está aí, vem. Estamos em diferentes níveis, né? Então, às vezes, de caminhada. Então, conforme você vai experimentando um pouquinho mais e você está falando, o que você está falando? Não tenho nem ideia disso. Pede a ele, porque ele vai te dar. Passa tempo com ele, começa a ler a Bíblia. Se você já está, faz o seu tempo com o Senhor, que isso vai acrescentando. E aí tudo vai fazendo mais sentido. Amém. Que bom. Então, Deus é um Deus de detalhes. Né? Exatamente. Ele gosta de mimos, né? Se a gente pode falar assim, de mimos, ele sabe o que está no nosso coração, então ele mostra essas pequenas coisas. Basta nós podermos perceber isso e não simplesmente viver o dia a dia sem perceber que isso pode ser um mimo de Deus, né? É isso. E você, Dani, que tem algo assim em particular que você gostaria de compartilhar com a gente hoje, que mostra esse Jesus ressurreto? Sim, eu gosto muito disso que a Déia comentou, né? De Deus, com o Senhor, como ele é um Deus de detalhe, como ele está presente. E quando o Déia estava falando das rosas, uma coisa que fica muito no meu coração é a questão de Jesus como noivo, né? Como aquele que romanceia a gente. Ele está sempre presente e ressaltando a revelação do amor dele. Em diferentes facetas. Então, agora na Páscoa a gente celebra o Senhor como Salvador, né? Que é a cruz, o centro de tudo, a salvação e a cura. E antes da gente estar live aqui, eu estava orando, assim, pedindo do Pai o que estava no coração dele para compartilhar. E ele me trouxe à memória uma experiência bem pessoal, mas eu creio que é do coração dele para compartilhar aqui, no sentido do Senhor como Consolador, porque a gente está numa fase agora onde muitas pessoas estão passando por muitas coisas, talvez pessoas que nunca passaram por crise, estão passando por crise neste momento, estão tendo que, né, são crises talvez emocionais, de sem estar em contato com as pessoas que ama, estar preso na própria casa, talvez crises financeiras, talvez medo, sem saber o que vai acontecer, e muitas coisas, né? Então, podem estar passando neste momento. Então, assim, eu queria falar uma experiência que o Senhor me deu num momento de muita dor, que foi na morte, quando meu pai faleceu, em 2006. Eu estava numa fase
de crescimento no Senhor, mas de muito autossuperação, de tristeza, de depressão, lidando com algumas coisas que o Senhor ainda estava me curando e me libertando quando meu pai faleceu. Então foi uma experiência muito dura. E a gente sabe que Jesus, ele é a fonte de tudo, né? Ele é todo consolo, tem uma faceta de consolador no Senhor, no Espírito Santo e de cura. E nesse momento o Senhor me deu uma experiência de cura na minha alma, nessa dor que eu estava vivendo. Então eu estava em oração, porque minha mãe, intercedendo por mim mesma, lidando com a situação e pela minha mãe principalmente, porque ela estaria voltando no Brasil no dia do falecimento do meu pai. Uau. E nessa experiência de estar orando, eu comecei a orar em línguas, eu passei a noite intercedendo e chorando com Deus, chorando. E no meu coração eu queria, assim, um encontro. O que era mais importante para mim era saber que meu pai estava com o Senhor Jesus. Uau. Era ter essa certeza, porque quando eu me converti, eles vieram aqui, eles fizeram uma oração de entrega, eles se aliançaram, colocaram uma aliança no dedo, meu pai e minha mãe, escrito Jesus. E aquilo foi muito lindo, mas eu vivendo aqui e eles lá, eu não sabia, eu precisava ouvir direto do coração de Jesus. Certo. Onde meu pai estava, porque para mim, vida e morte é a coisa mais importante que tem na vida, a nossa perspectiva maior é a eternidade. Isso. Então, nessa oração, orando em línguas e clamando, Senhor, se meu pai não estiver contigo, ressuscita ele, porque não é uma opção. Para mim, como alguém que ama Jesus e evangelista, saber que nenhuma alma está no inferno, mas muito mais o meu próprio pai. E aí, então, nesse momento de intercessão e choro, eu estava deitada, prostrada no chão do meu quarto, quando, de repente, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, quer dizer, primeiro veio um anjo e talvez isso, né, pode assustar algumas pessoas, mas a gente sabe que no trono tem muito anjo, no céu tem muito anjo, Deus libera os anjos como mensageiros. Está lá em Hebreus, você pode ler capítulo 1, e tem várias outras passagens no livro de Atos, onde eles tiveram muitas experiências, né? Pedro foi solto da prisão através de um encontro com um anjo, enfim, várias, a gente sabe que é real. E aí ele abriu um pergaminho, e nesse pergaminho estava escrito em letras bem grandes, garrafais pretas, estava escrito assim: não temas, crê somente. Amém. E quando eu olhei, aquilo entrou em mim. E eu era nova no Senhor. Então eu nem sabia que aquilo verdadeiramente era um versículo, mas é um versículo em um dos gospels, em um dos evangelhos. Não temas, crê somente. Aquilo entrou como se fosse uma bomba de refrigério no meu coração. Certo. E dando aquela convicção de que o meu pai estava com o Senhor. E naquele mesmo momento, no meu lado direito, eu pude ver, ter essa experiência. Não foi uma visão aberta, mas foi uma visão no meu espírito do Senhor. Eu vi os pés e foi subindo, vi a roupa dele, e aí o Senhor estava com os braços assim, e nos braços dele era o meu pai. Uau. Ele segurava o corpo do meu pai. E aquilo para mim foi tão forte, foi tão lindo, a convicção de que ele estava com o Senhor, que era como se a dor de ter perdido meu pai estava sendo substituída pela alegria e experiência de saber da eternidade dele e de ver o Senhor. Então, assim, foi algo muito consolador. Então, eu queria compartilhar essa palavra, que Jesus, ele é tão vivo e ele cura a nossa alma. É verdade. E ele conforta. Uau. Então, são experiências e momentos, assim, de comunhão com ele, onde a gente leva a nossa dor para ele, que ele tem. E isso é disponível para cada um de nós. Eu não tenho nada de especial em mim. A única coisa que eu tinha de especial naquele momento era dor e necessidade de um toque de Deus. E eu creio que muitos hoje estão assim, precisando de um toque de Jesus. E ele é vivo, e ele é presente. E ele quer tocar, consolar, confortar cada um de nós. Amém. Que lindo, tremendo isso. Eu acho que isso é uma coisa... uma das razões que eu gostaria que cada um de nós compartilhasse algo pessoal, porque as nossas experiências pessoais, elas são incontestáveis, é uma coisa muito, né, particular, única de cada um.
E eu tenho certeza que isso pode edificar, né? Alguém pode realmente estar sentindo algo neste momento, nessa direção, né? E coisa linda, Dani. Andréia, obrigado. E você, Lence, tem algo assim particular que você gostaria de compartilhar sobre o impacto desse Jesus tangível, ressurreto? Jesus, ele é tão maravilhoso, ele ama relacionamento. E o relacionamento, no meu caso, no que eu tenho aprendido, tem sido solidificado mais e mais quando eu estou realmente aprofundando na palavra. E não só na palavra, mas também na adoração, momentos de adoração, momentos de louvor. Esses são os momentos em que o meu espírito parece que está aberto para receber. Nosso espírito é esse canal, em que o Espírito de Deus ministra a nós, cura a nossa alma, traz refrigério em todos os momentos. Momentos difíceis, como por exemplo, quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, né? Eu vim primeiro, como foi difícil estar distante da família e tudo mais. E cada um de nós temos essas experiências bem difíceis, mas é impressionante que Deus, ele nos ama tanto e ele sempre está conosco, ele sempre está conosco. E a palavra dele ela é viva, ela é operante, ela realmente é espírito, né? E alimenta o nosso espírito, a palavra de Deus. Então, realmente nesses momentos de adoração é que eu tenho sentido ondas de amor de Deus, a graça do amor de Deus, a presença dele. E muitas vezes, quando eu ficava só envolvido, preocupado com os meus problemas ou dificuldades e não buscava a face dele, ou não buscava essa intimidade, eu ficava, vamos dizer assim, sucumbido, eu ficava ali preso naquela situação. Mas a partir do momento em que eu voltava, me rendia para ele, buscava ele na palavra, ele vinha com misericórdia, ele transformava, ele renovava, ele mudava as situações. Então, assim, quantas vezes, né, que eu tenho experimentado, eu sei que muitos têm experimentado também, a importância de colocar Deus em primeiro lugar, não importa qual seja a situação, colocando ele em primeiro lugar. Ele é Deus Emanuel, ele está sempre presente quando nós clamamos por ele. O Espírito Santo, ele, assim como o Pai mandou o Filho mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora habita em nós. Então, olha, que coisa maravilhosa. Você nunca está sozinho, e ele nunca vai te desapontar também. Pessoas podem te desapontar, familiares, seja quem for, pessoas podem desapontar você, mas Jesus jamais te desaponta. Então, sempre corra para ele, seja qual situação, seja no vale, seja na montanha, seja em qualquer situação da sua vida, sempre corra para ele em adoração, em louvor, e realmente nós vamos experimentar muito mais e mais da bondade, do amor dele. Amém. Eu queria contar rapidamente aqui um evento que aconteceu comigo. Eu considero isso um privilégio. Eu tive um relacionamento muito perto com a minha avó paterna, e quando ela teve esse que a gente chama de conversão, né? Ela aceitou Jesus para morar no coração dela como o Senhor da vida dela, uma entrega mais profunda, um desejo maior de ter esse relacionamento que cada um de nós estamos falando aqui. E eu tive o privilégio de ir, eu morava perto da casa dela, ela já é falecida, de ir na casa dela estudar a Bíblia junto. E uma das vezes que eu estava lá, nós estávamos falando justamente sobre essa passagem, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, que é sobre a ressurreição de Jesus, né? E você vê, ela já estava com seus 80 anos, e nós estudando a Bíblia nesse verso, né, que fala que a tumba estava vazia, né? A tumba de Jesus estava vazia, ele não estava lá, o corpo dele físico não estava lá. Nossa conversa era assim: vó, você sabe que aqueles cravos, né, que marcaram a carne de Jesus, quando é o homem, né, de Jesus, quando estava aqui, o Senhor Jesus ressuscitou com o seu corpo glorificado, isso é a palavra que fala sobre isso, e aquilo ali ele vai ter aquelas marcas eternamente. E você sabe que a
tumba de Jesus está vazia. E eu, né, falando isso, né, para ela, falou assim, olha, a tumba de outros profetas de religiões que existem hoje, você vai encontrar o corpo deles lá, mas de Jesus você não vai encontrar. E de repente eu presenciei, minhas amigas, né? Eu presenciei o rosto dela. Uau! Assim, uma luz, algo diferente no rosto dela. Eu vi isso. É difícil, assim, acho que só tava nós dois lá, então assim, eu não tenho outras testemunhas oculares. Eu sou a única testemunha ocular, mas eu vi, e ela virou para mim, eu já tinha andado um pouco mais no estudo que a gente estava falando, e ela falou assim, minha filha, volta lá, aquela coisa de vó, volta lá naquela passagem lá que você falou que a tumba de Jesus estava vazia. E eu demorei um pouco para entender aquilo que ela estava querendo dizer, para perceber aquilo, e eu vi no rosto dela, ela falou assim, Jesus está vivo, não é mesmo? Que coisa linda! E eu senti, e ela também, a presença de Deus naquele lugar. Nós estávamos na sala da casa dela, eu senti a presença de Deus naquele lugar, como eu estou sentindo a presença de Deus aqui, né? Bem forte. Também. Né? E assim, e aquilo simplesmente é uma coisa indescritível. Você fala assim, mas eu não consigo, minha mente não consegue e tal. Eu falei assim, querido, você consegue ver o vento? Não, mas você consegue sentir o vento. Você não pode negar que o vento existe. Vai andar de carro, coloca a sua cabeça do lado de fora, você sente o vento ali. Então, assim, eu senti a presença de Deus lá e foi transformadora para a vida dela, que a gente viu, e todas as pessoas que conviviam com ela viram isso. Então, se você hoje está aí e está precisando de algo novo, né, esse renovo, seja em qual for a situação dentro de todas essas experiências pessoais que foram ditas aqui, na perda de um ente querido, se você, a sua fé está ainda assim meio, você está se sentindo abalado com todas as situações, com o próprio isolamento, com essa coisa toda, mesmo se tendo gente às vezes até dentro da sua casa, você está se sentindo isolado, né? Esse Jesus tangível, Jesus que trabalha com detalhes, que se importa em detalhes. Então eu quero te encorajar a você abrir os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais, né? E nós vamos fazer uma oração, fica até o final aqui dessa live, nós estamos quase acabando, nós queremos fazer uma oração para junto com você concordar, né? Para que você tenha uma nova aliança com o Senhor Jesus. Hoje, renova essa aliança. Agora, vamos para uma última pergunta aqui para a gente finalizar, antes da gente orar. E a pergunta é, como cultivar um relacionamento com Cristo? Andréia, começando de você, igual a gente fez, o que você sugere, baseado na sua experiência, claro, cultivar um relacionamento com Cristo? Você tem que passar tempo com Ele, você tem que ler a Bíblia com Ele. Porque assim que ele vai depositando mais coisas, né? Isso daí, depois dessa quarentena, que a gente tá só, o Senhor tá depositando. Então, a hora que a gente passar por esse tempo, a gente vai estar pronto para pour out, né? Para derramar isso na vida das pessoas, e vai ser tremendo, porque Deus está depositando, né, no corpo de Cristo, né, não é só na gente, mas é no corpo. Então, quem tiver sabedoria agora, nesse momento, para aproveitar esse tempo de descanso e não ficar, né, tentar, às vezes, não olhar muito o que está acontecendo lá fora, mas estar em Jesus, e principalmente que amanhã é o dia, muito especial, né, que a gente celebra, e que ele ressuscitou e a tumba está vazia. Coisa mais linda, então é passar tempo com ele mesmo, fazer tempo. E saiba que às vezes é difícil de entrar numa rotina, mas quando você entra, você batalha por esse tempo, e é o único é o que vale mais a pena no seu dia. Exato. Dani, como cultivar esse relacionamento com o nosso Jesus ressurreto? Sim, como a Dea falou, como a gente sabe, é relacionamento.
Então, relacionamento, a gente precisa encontrar a outra pessoa para poder conhecer a outra pessoa. Então, eu diria assim, que o objetivo maior nosso é a gente conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. E não tem como a gente conhecer ninguém sem ter tempo com essa pessoa. Então, eu diria assim, que o cristianismo, comunhão com os irmãos é importante, celebrar na igreja é importante, tudo isso é importante. Mas o central, o mais importante, é o nosso lugar secreto com o Senhor. É aquele lugar de solitude onde você se torna íntimo com Ele, onde você pode se despir e ser totalmente transparente e receber dele. E isso, se eu fosse descrever, a gente pode falar muito sobre isso, porque eu sei que isso queima no coração de cada um de nós aqui, do Serginho, da Diana, da Deia, mas assim, para mim é como se fosse uma dança, né? E na dança, uma dança de dois, tem um que lidera e o outro segue, porque se os dois liderarem, eles não vão, vai ficar muito harmonioso, não vai acontecer nada, vai pisar, vai tropeçar, vai ficar horrível. Então um lidera e o outro segue. Então quem lidera é Jesus. Ele lidera a dança. E os passos é ele que cria. Os passos é óbvio que existe toda uma dinâmica, né? A gente sabe que é oração, adoração e tempo na palavra. Eu diria assim que são as 3 coisas importantes. Mas existem diferentes tipos de oração, diferentes formas de adoração, com dança, com palavras, com quietude. Então eu diria assim, deixa o Senhor liderar a tua dança. Vem com fome, com sede, diariamente. Assim como você, todos os dias você escova o seu dente, você come todos os dias, você toma banho. Existem disciplinas que você não passa uma semana sem fazer, você faz todos os dias, né? Então assim é a nossa vida com Jesus. Precisa ser o primordial, todo dia, não é uma vez por semana, 2 vezes por semana ou quando dá. É prioridade, é buscar. E deixa ele te romancear, deixa ele dançar com você, deixa ele te convidar. Porque quando é assim, não é forçado e existe um óleo naquele momento. Existe uma vida naquilo que você está fazendo naquele momento. E o Espírito Santo ele vai te conduzir nessa dança. E aí, deixa de ser disciplina para ser paixão, para ser algo que você quer ter o tempo todo. Isso. Passa a ser parte do seu respirar. E é nisso, essa é a melhor parte do cristianismo, porque é relacionamento. E aí, óbvio, você vai para a igreja, você tem comunhão com os irmãos, você serve, você ministra, mas o principal é amar Jesus e ser amado por Ele. E é isso, amar e ser amado. E dançar na palavra, intercessão, oração, adoração, louvor, escrevendo, pintando, enfim. Ele vai lidar, ele direciona a nossa dança. Então, para mim, é isso. É intimidade com Deus, romance, amar, ser amado por Ele e deixar Ele conduzir a nossa dança. Amém. Tremendo. E você, Lência, o que você acha? Falou bastante. Sobrou alguma coisa? Você fala. O que eu poderia acrescentar? As meninas já cobriram muita coisa. Elas cobriram muito bem. Não deixou muito, não. Não deixou. Mas eu gostaria de dizer Deixa eu repetir a pergunta. Para quem entrou agora, eu estou vendo algumas pessoas que entraram, nós estamos falando sobre como cultivar um relacionamento com Cristo. Com Cristo, né? Eu acho que o importante também, tudo isso que foi dito, é a questão da nossa sede, da nossa fome. A Dani falou um pouquinho sobre isso. Esse é o nosso convite. E é isso que realmente também, como Davi orava, né? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, né? Não águas paradas, mas correntes das águas, né? Assim também suspira a minha alma, né? Por esse relacionamento, por essa intimidade. Em Apocalipse fala que Jesus é essa fonte contínua de água, ele é a água eterna. Então, assim, essa fome, essa sede é algo que nós temos que ter demais para nós desenvolvermos esse relacionamento. Porque muitas vezes, circunstâncias da vida, os anos vão passando, muita água passa debaixo da ponte, e você pode talvez começar, como posso dizer, algo rotineiro, mas olha, relacionamento com Jesus não é rotineiro, é algo novo todo dia. Ele é um Deus de novidade, todo dia tem algo novo.
Então esse relacionamento é um relacionamento dinâmico, mas a sua sede, a minha fome por Jesus tem que existir em toda a minha vida cristã. Não só quando eu converto, né? Não só daqui 10, 20, 50 anos, não, daqui 100 anos eu quero estar com aquela fome, com aquela sede, com aquela paixão, porque Jesus tem muito, muito mais para dar para nós. E realmente esse relacionamento tem muito que crescer, tem muito que desenvolver ainda. E esse é o meu desejo, é realmente crescer nesse relacionamento, crescer na graça dele e crescer no conhecimento de Jesus. Essa é a minha oração. Eu vou só abrir um parênteses aqui. O Lenço está falando 100 anos, você passa assim, mas será que eu vou viver 100 anos? Lembra da vozinha que eu falei para você, que aconteceu isso com ela quando ela tinha 80 anos? Pois é, amigo, ela viveu 101 anos. E ela orava, ela estava cheia do fogo do Senhor. Então, isso que ele está falando não é uma coisa fora da caixinha, não. Então, para a gente finalizar, vamos finalizar isso, assim, foi tremendo, muito obrigada, vou já agradecer de agora, se eu já não fiz e quebrou aquela ligação nossa no início. Obrigado, André e Dani, pela disponibilidade de vocês de estar junto com a gente, né? Obrigado. Vocês sempre Eu que agradeço. Estão muito presentes. Eu que agradeço. Queria agradecer a vocês, Serginho e Di, que assim, pela fidelidade de vocês, dedicação, devoção. O ministério de vocês é um ministério de integridade, de muito amor e paixão e de intimidade com Deus. Então, assim, isso que a gente caminha hoje, eu sei que a Deia também é testemunha disso, eu creio que para ela também é assim, é fruto, né, do que vocês também semearam e semeiam nas nossas vidas até hoje. Agradecer por este momento, né? Amém. Por vocês. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um último versículo, vou ler, não vou nem compartilhar assim, vou abrir muito. E eu queria, Dani, que eu sei que isso é algo que é muito forte em você, eu queria que você liberasse isso, fizesse uma oração, né, para todos nós, né, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento e quer essa conexão, ou quer renovar essa aliança com Deus, que às vezes já, né, ou às vezes nunca tiveram, e tal. Eu vou deixar isso com você, mas antes eu queria ler esse verso aqui, que eu acho que tem tudo a ver. O Senhor me deu esse verso hoje de manhã, no meu tempo com o Senhor de oração, que eu estava procurando isso. Está em Apocalipse 3:18. Vou pôr meu óculosinho aqui, que eu preciso dele, que fala, na verdade, o Senhor estava falando para a igreja de Laodiceia. Eu estou te falando o contexto dessa passagem, para não ficar uma coisa muito assim. E a igreja de Laodiceia é aquela igreja que fala ali sobre mornidão e tal. Eu não estou querendo trazer nenhum julgo, nenhum nada sobre mornidão, mas eu quero falar que esse verso 18, Deus falou um elemento aqui nesse verso que eu queria salientar isso para vocês. E o Senhor fala tudo aquilo ali sobre a igreja de Laodiceia, mas ele fala o seguinte: olha, volta para mim. Volta para o meu relacionamento, né? Então é esse verso aqui que é isso. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Então ele fala o seguinte: aconselho-te, de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Nós falamos sobre todas essas coisas. E que te unja os olhos com colírio, para que vejas. Essa última parte, isso aqui dá uma outra live, mas eu quero falar, principalmente que Deus falou comigo, que o Senhor Jesus abra os teus olhos e te dê colírio. Tem essa palavra colírio aqui, você pode aprofundar mais isso, mas isso aqui é como se fosse uma pomada, um creme, que não é somente para abrir os seus olhos, mas é para curar. E curar, muitas vezes as pessoas, né, existe essa coisa, né, que os olhos é a porta para a alma, então essas coisas todas. Eu não vou entrar nessa parte, mas estou falando assim, que venha curar as suas emoções nesse momento que nós estamos passando agora. Então, eu quero deixar esse verso, isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 18. Eu sugiro que você leia também o verso 19, que ali né, o Senhor, através de João, fala assim: venha-te a mim, bate, eu abrirei, e assim vai. Então, que o Senhor dê para você que está nos ouvindo, peça que Ele dê para você colírio, essa pomada, para você ver mais sobre a Bíblia quando você lê a Bíblia, para você ver o Senhor quando você orar.
e você alimentar disso tudo que a gente falou. Dani, ora por nós, ora pelas nossas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, vão ouvir no futuro, tá? Nós vamos concordar com você. Amém. Obrigada, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada um aqui, Senhor, da Diana, do Lance, da Deia, minha, e de cada pessoa, Senhor, ouvindo neste momento este live, ou que venham ouvir depois, Senhor. Nós abençoamos cada um deles agora, Pai, no nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor Jesus, o teu bálsamo, o teu colírio, Senhor. Pai, o óleo, Senhor Jesus. O óleo fresco que diz lá no Salmo 92, versículo 10. Senhor Jesus, que cada um assistindo neste momento venha receber, Senhor, um toque, um óleo, um visito fresco. A tua presença, Senhor, e um convite, uma chamada, Senhor, para caminhar, Senhor, independente do nível que eles já estejam, para caminhar ainda mais em intimidade contigo, porque o Senhor tem chamado a tua noiva, Senhor Jesus, para não somente estar cheia do óleo, Senhor, mas para ter vasilhas e vasilhas e vasilhas deste óleo neste momento, para se preparar para a sua volta, Senhor. Então, que cada um de nós tenha mais fome e sede, Senhor, da tua presença e te buscar acima de todas as coisas. E se tem alguém aqui que não tem certeza ainda que se morresse hoje, iria, né, para o céu, eu quero orar especificamente por você neste dia. Eu quero declarar a revelação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, único e suficiente. Que o Espírito Santo de Deus faça uma obra rápida em ti, e que você possa hoje entregar o teu coração. Se esse é você e você quer entregar o seu coração para Jesus e ter essa convicção de que se você morresse, você vai passar a eternidade com Jesus, que é pela graça, porque ninguém é bom o suficiente. Mas se você quer entregar, quer receber este perdão, ora comigo essa oração, crendo no seu coração, repete comigo: Senhor Jesus, eu creio que você morreu na cruz por mim, levou os meus pecados e ressuscitou. E hoje eu me arrependo e eu te entrego o meu coração. Entra no meu coração, Senhor Jesus, e faz morada em mim. Me lava, me limpa e me purifica. Me batiza com teu Espírito Santo e guia os meus passos daqui em diante. No nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou essa oração e creia que o teu nome foi escrito no livro da vida no céu, como alguém que recebeu a redenção, recebeu o perdão de Deus, e você faz parte agora da família do Senhor. Então quero te encorajar a continuar crescendo, a ler a Bíblia, a ter tempo com ele, a seguir esse ministério Rivers of Judah, outros ministérios que o Senhor trazer para ti. Se alimenta, porque o que você recebeu hoje é algo mais precioso da sua vida, que é a salvação. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Dani. Obrigada, Deia, mais uma vez. Amém. Agradeço vocês. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Obrigada a vocês. Tchau a todo mundo. Deus abençoe. Tchau, Deia. Bye bye. Tchau.